Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Rodrigues. Hoje nós vamos para mais um vídeo aqui no canal. Nós vamos fazer um react do vídeo do Laércio Refundini, as 7 razões que o seu abdômen nunca vai aparecer. Então vamos ver o que o Laércio fala. O canal dele é bastante interessante, tem bastante conteúdo legal lá e vamos nessa. O percentual de gordura baixo é fundamental para que fique visível exatamente a musculatura que está abaixo dessa camada espessa de pururuca. O abdômen definido todo mundo tem. Na verdade, você já nasce com ele definido, você sabia? E normalmente o seu abdômen vai começar a dar as suas caras ali por volta dos seus 12, 10% de gordura. Já vai começar a aparecer. Mas isso vai depender de algumas questões aí ainda. Perfeita a colocação do Laércio. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é um baixo percentual de gordura. Enquanto o percentual de gordura estiver alto, ele não vai aparecer, né? Porque a gordura, de maneira geral, se acumula mais na região abdominal e ela vai esconder esse músculo porque ela fica mais superficial do que o músculo. Ok? A gente vai conversar durante esse vídeo. Vamos conversar. Então a quarta razão pelo qual seu abdômen não aparece é que você não treina ele um exercício de força. O seu abdômen, ele é igual a qualquer músculo do seu corpo. Se você treina o seu peitoral com séries até quase próximo à falha ou até a própria falha, por que no diacho do seu abdômen você vai fazer diferente? A gente precisa treinar esse cara igual treina todos os outros músculos do corpo, buscando assim o seu aumento de força. E eu já vou te explicar por que é importante que ele fique forte. E 2, o seu aumento de volume. Porque se você desenvolve os gominhos, ele vai ficar mais alto. Se ele ficar mais alto, ele aparece com mais facilidade. Agora, se outra colocação perfeita, galera, quando a gente tem a musculatura hipertrofiada, mesmo com um percentual de gordura um pouquinho mais alto, ela vai parecer o formato do músculo, tá? Então, para ficar perfeito, né? Percentual de gordura baixa e hipertrofia alta. A gente sabe que isso é difícil, né? Mas se a gente conseguir um equilíbrio entre hipertrofia e percentual de gordura, porque para a gente hipertrofiar a gente precisa estar com aumento de ingesta calórica, certo? E para a gente ter uma qualidade estética, né, para a gente ver esse músculo, formato dele e tal, a gente precisa estar num processo de redução de gordura corporal. Então, eles são situações antagônicas, mas a gente consegue chegar após um tempo num meio termo, né, um termo acertado, que a gente mantém uma definição razoável e um volume razoável. E aí o músculo fica bem saliente, com um formato bem aparente. Tá bom? Você tem um abdômen bem esmilinguido, mano, você tem que estar tipo seco que no deserto para aparecer o negócio. Você vai começar a observar agora, quando você vir aí, né, a galera exibindo seus abdômenes no Instagram, aí você vai identificar que tem gente que tem um abdômen maior, que você vê que o sulco dele é mais profundo. Sabe o que é sulco? Sei, é o que eles tomam pra ficar com o abdômen definido. É sulco. Zulus! E tem algumas pessoas que têm o abdômen mais rasinho. Por que é importante esse músculo ele estar forte? Como ele é preso aqui em cima só, aí ele desce tudo isso aqui, ó, solto. Aí ele vai parar lá embaixo. Se ele estiver mais forte, o seu abdômen, a sua parede abdominal vai ficar mais controlada. Tem que treinar abdômen forte. E se você treina o abdômen forte, a gente vai agora direto para a nossa segunda razão pelo qual o seu abdômen não aparece, que é a progressão de carga. É importante que você treine o seu abdômen também progredindo carga. Não adianta você fazer abdominais com peso só do corpo. Você precisa fazer. Perfeito, galera. Isso é princípio do treinamento, tá? O treinamento, ele é o que gera adaptação, né? E a adaptação de um treino com cargas elevadas, né? E poucas repetições é o ganho de massa muscular. Então, a gente precisa, em treinos de abdômen, também utilizar desse princípio fisiológico, tá? Então, a gente precisa pôr carga, treinar com uma densidade, ou seja, um intervalo de tempo menor, um volume razoável para alto, né? Para que a gente consiga causar as microlesões e para que essas microlesões sejam
super compensadas, gerando então um aumento de massa muscular. E no abdômen não é diferente do bíceps, do peitoral, do latíssimo do dorso, que são músculos das costas e assim por diante. A musculatura estriada esquelética, ela segue de maneira geral essa ordem aí. Tem vídeo já no canal falando sobre musculatura estriada esquelética. Então, se você tiver curiosidade lá, vai na playlist do Resveraclass, uma aulinha curta aí para você entender melhor como os nossos músculos funcionam. Fazer abdominais que você consegue pôr carga. Eu particularmente gosto bastante das maquinitas de abdômen e também aquele abdominal ajoelhado de frente para a polia, que eu aprendi com meu grande amigo Kevin Levrone. Se você quer crescer o músculo e continuar crescendo o músculo, você precisa aplicar a progressão. E isso também vale para volume de séries, dá para trabalhar com... Galera, só uma ressalva aí. Tem muita coisa que a gente consegue aprender com o pessoal do fisiculturismo, com professores de sala que tem boa noção de biomecânica e tal, mas não saiam fazendo tudo que vocês veem na internet. Muitas vezes são exercícios de pessoas que já são avançadas, que têm um controle neuromuscular ali, a propriocepção do movimento já bem apurada. Então, não saiam fazendo exercícios assim, tá bom? A não ser que você já tenha bastante tempo de treino, já esteja bem adaptado aos movimentos básicos que você já faz. Não saiam fazendo exercícios assim, tá bom, galera? Não é só porque um fisiculturista com um shape vencedor faz que você precisa fazer também. Técnicas avançadas, a questão ela pode ficar muito mais complexa. Agora vamos ao nosso top 6 da lista e eu quero te dizer sobre a amplitude de movimento. Quando você vai treinar bíceps, por exemplo, a amplitude de movimento é importante? Sim. Quando você vai treinar peitoral, a amplitude de movimento é? É importante. A amplitude de movimento é importante para você desenvolver qualquer músculo. É importante a amplitude de movimento até para movimentos de quadril. Então, por que quando você vai fazer o abdômen você fica assim, ó? Quando você for fazer o seu abdômen, meu amor, você precisa fazer com uma amplitude de movimento bacana, fazendo com que esse músculo alongue e encurte completamente. Top 3. Então é perfeita essa colocação, né? A amplitude do movimento é algo essencial, tá? Então, amplitude do movimento, e ele fala também sobre o uso de técnicas avançadas, né? Às vezes a gente nem precisa usar uma técnica avançada. No vídeo lá que eu falo sobre músculo estriado esquelético, eu explico que a contração da fibra muscular depende, força de contração depende do comprimento desse músculo. Então o abdômen é um músculo longilíneo, comprido, né, grande. Ele tem muita força de contração. E a gente tem que explorar todas as faixas desse músculo. Então a gente tem que fazer ele estender ao máximo e encurtar ao máximo para ter a hipertrofia aí desejada. Se a gente faz um movimento curto, a gente não está exigindo tanto desse músculo. E se a gente não exige tanto desse músculo, que é um músculo grande, a gente não vai estar hipertrofiando ele como um todo. Interessante a gente forçar ele ao máximo para gerar o máximo de adaptação e, consequentemente, um ganho de massa muscular ainda maior para que o abdômen apareça, tá? O uso de técnicas avançadas é legal, é ótimo, mas como eu disse, ressalvas aí para quem não tem uma treinabilidade razoável. Outra coisa importante, exercícios isométricos, né? O que muda o exercício isométrico do isotônico, né? O isométrico com o revezamento das fibras. Então, o disparo neuromotor ali no feixe de fibras, né, musculares, vai fazer com que existem sequências de fibras musculares e elas se revezam. Então, quando uma fibra cansa, ela é substituída a ativação, né, por outra fibra. Enquanto quando a gente faz um exercício isométrico, ou seja, manter o músculo contraído, a gente força esse revezamento, a gente consegue um recrutamento de outras fibras mais profundas ou fibras mais secundárias que também vão ser fortalecidas. Então é interessante sim para treinamento de abdômen o uso de exercícios isométricos, exercícios parados, ok?
Lista porque o seu abdômen tá escondido aí. Quando você chega na academia, você tá mais cansado ou mais descansado, Renezito? Tô mais descansado. Apesar que você tá sempre cansado, né, viado? Porra, capaz tá não, mano. Tô cansadão, mano. Se você tá mais descansado, você consegue fazer o exercício com mais intensidade ou menos intensidade? Com mais, você tá mais descansado, você tá com energia. E aí você consegue colocar mais peso, mais intenso. E isso te traz mais resultado ou menos resultado? Mais resultado. Mais resultado. Aí a ciência vem e fala assim, o músculo que você inicia o treino desenvolve mais do que os demais. Não me diga. A ciência precisa dizer para as pessoas começarem a fazer. O músculo que você treina primeiro é aquele músculo que vai desenvolver mais. Você não precisa, entenda, não precisa seguir aquela ordem padrão de treino. Porque se você seguir a ordem padrão de treino, você vai treinar o abdômen em que momento? Por final do treino. Quando não dá um caô, ainda fala pro professor que vai fazer em casa. E quando a pessoa faz, ela ainda faz de qualquer jeito, porque o abdômen parece que nem faz parte do treino. Não, o abdômen é parte do treino. E quando eu digo priorizar, talvez você consiga começar alguns treinos com ele. Mais uma ótima colocação. Isso por quê, né? Por que a gente treina melhor o músculo que treina primeiro, né? A gente consegue exigir mais dele, consequentemente, isso resulta em mais hipertrofia. Por uma questão da capacidade do nosso corpo em produzir neurotransmissores, tá? Então, os neurotransmissores que tem lá no vídeo, que fala sobre o sistema nervoso, né? Impulso elétrico, ele tem uma capacidade de produção desses neurotransmissores. Dado certo momento, esses neurotransmissores vão se esgotando, a gente começa a perder força. Tem a questão metabólica também, a questão energética, que os estoques de energia, de glicose sanguínea, de glicogênio, vão abaixando, né? Primeiro, glicogênio muscular, fosfocreatina, que são os metabolismos mais utilizados pelo músculo, mas em um segundo momento, numa atividade mais prolongada, as outras formas de gerar energia também vão diminuindo e a sensação de cansaço vai aumentando. Isso faz com que os músculos treinados por último tenham um menor resultado falando em hipertrofia, tá? Só uma explicação aí para complementar o vídeo. Já pensou? Você chegou na academia aqui, ó, relaxadão, da hora, bonito, bacana? Tem abdômen. Depois você faz as outras coisas. Só tem que tomar cuidado, porque o abdômen é um músculo estabilizador do seu tronco. Se você fizer isso, por exemplo, antes de um treino de perna no qual você vai fazer agachamento, pode ser perigoso. A quinta coisa que não tá deixando o seu abdômen aparecer, cumprimentar as pessoas, dar bom dia, boa tarde, boa noite, é a falta de conexão mente-músculo. Na sua cabeça, aqui dentro tem um negócio chamado cérebro. Algumas pessoas maior, outras menor. E quando você pensa, você dá mensagem pro seu cérebro, para ela contrair um determinado músculo. Aí ela manda impulsos elétricos, os impulsos eles passam pelo meio das suas costas, aí passa pela sua medula espinhal, esse choque todo, e ele chega lá no músculo. Esse processo todo a gente chama de unidade motora. Como que você faz para aumentar a quantidade de unidades motoras em um exercício? Isso é possível. E existe áreas da ciência, da fisiologia do exercício que estuda exatamente isso. Você vai começar a trabalhar com uma conexão mente-músculo. O que é isso, Lala? É pensar no diacho do abdômen quando você está treinando e não ficar pensando em qualquer outra coisa que não é o seu abdômen. Então, a conexão... Galera, isso é de suma importância, né? Então, estar concentrado na execução do movimento, principal que você pense em isolar o músculo do exercício, para que você não utilize de impulso de outras musculaturas para realizar o movimento, tá? Então, essa coordenação entre a questão cerebral, né? A questão nervosa e o músculo, esse controle da musculatura é essencial. A mente-músculo ela é muito importante para você direcionar a contração para onde você quer. Porque os movimentos eles são multiarticulares. E quando você coloca mais do que uma articulação para se movimentar, inexoravelmente você tem mais músculos se movimentando também. Você pode estar fazendo um exercício para abdômen e sentindo mais os músculos flexores do quadril e até o músculo do meio da sua perna. O músculo reto femoral, ele participa na flexão de quadril. Que, diga-se de passagem,
flexibilidade tem no abdominal. Então você pode estar perdendo o trabalho do seu abdômen, deixando esse trabalho ir para outros músculos. Eu entendi errado, então. Sétimo. Perfeito, ele coloca muito bem. Quando a gente faz um movimento, existem outras musculaturas envolvidas e a gente tem que pensar em qual a gente quer ativar, né? Qual que é o nosso objetivo, para que essas outras musculaturas aí a gente não utilize o mínimo possível delas. O item da nossa lista que tá deixando o seu abdômen escondido é a ausência de cardio. Eu tô falando para você qualquer exercício que você consiga elevar a sua frequência cardíaca. Então você pode estar simplesmente fazendo o que a gente chama aqui, ó, de corrida estacionária. E isso é um exercício cardio. Claro, você não pode fazer só o que eu fiz. Quando você faz cardio, não só você queima caloria, gasta energia durante o cardio, mas também você potencializa as suas mitocôndrias. De forma bem rápida, elas vão te ajudar a queimar a gordura. Então, deixar as mitocôndrias boladonas é um grande caminho para a gente ficar com o abdômen da hora. Quando ele fala sobre potencializar as mitocôndrias, né, e fazer cardio, como que isso acontece? Uma explicação breve, né? Quando a gente reduz a quantidade de energia no músculo, né, o ATP, adenosina trifosfato, que todo mundo deve ter visto no ensino médio, ele vira ADP e a gente continua utilizando no cardio, ele vira AMP. O AMP ativa uma proteína quinase chamada AMPK. O AMPK ativa outra substância importante, né, chamada PGC1-alfa. A PGC1-alfa vai estimular as mitocôndrias, que são as organelas celulares que fazem a respiração e, portanto, queimam o substrato energético lá dentro na cadeia transportadora de elétrons e transformam alimento, transformam gordura em energia. Tá? É ali dentro que isso acontece. Quando a gente faz um exercício considerado cardiorrespiratório, né, que exige mais do sistema cardiorrespiratório, que são exercícios de duração média a longa e intensidade moderada a baixa, tá? A gente está fazendo com que essa via metabólica aconteça e isso resulta na melhora tanto da quantidade quanto o aumento do tamanho das mitocôndrias, da fusão mitocondrial. Então, duas mitocôndrias pequenas se juntam e ficam maiores. Isso faz com que a cadeia transportadora de elétrons dela consiga oxidar mais gordura. E se a gente consegue oxidar mais gordura, a gente consegue emagrecer com mais facilidade. Cardio faço? Em que momento? Qual a intensidade? Esse vídeo é perfeito para você. Então é isso, galera. Ele explica muito bem, de uma maneira bem básica, tá? Eu tentei complementar com um pouquinho mais de ciência, né? Ser um pouquinho mais detalhista, mas o vídeo dele super 10, bem acessível a todo mundo, que às vezes só é um curioso, né? Não tem tanto conhecimento assim, ou para ele acha que é suficiente esse nível de entendimento. Mas se você às vezes quer conversar na academia ou tem alguma dúvida, eu tento dar uma complementada para que você entenda melhor o que acontece no corpo da gente, e tem os vídeos no canal que também ajudam, né? Te dão a base do que acontece com o nosso corpo. Espero que tenham gostado. Do mais é isso e tchau!